Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maningia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 113, né? A questão 113, ela é bem interessante. Ela traz aí um poema, né? É uma obra aí de Cruz e Souza, né? É bem interessante as obras dele, né? Se chama Obra Completa, né? No caso aqui, Rio de Janeiro, Nova Aguilar. Beleza, aí a obra dele descreve o seguinte: vida obscura, né? Ninguém sentiu teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém viu seu sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador. Secreto que o coração te apunhalou no mundo, mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Aí a pergunta ela descreve o seguinte: com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada no soneto. Essa percepção traduz em... Então, o que esse soneto descreve, né? Qual a percepção? A. Sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. B. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. C. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. D. Frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. Ou E. Vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Pause o vídeo e tentem fazer aí, viu, galerinha? Vamos tentar fazer aí. Vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer aí. Se vocês marcaram aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Aqui no caso, ele descreve um sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Por quê? O que seria aí um sofrimento tácito? O que seria a palavra tácito, no caso aqui? É algo implícito, né? Que não é expressado. Mas aqui o poema, né, no caso aqui, consegue descrever isso pra gente, esse sofrimento, né? Aqui no caso, olha só, porque tem muito a ver com a discriminação, né? Impostos pela discriminação. O poema traduz pra gente exatamente isso, né? A característica do texto do poema, né? Vida obscura, né? Ninguém sentiu teu espasmo obscuro, né? Olha ele simbolizando aí, fazendo uma analogia à discriminação, né? Ao ser humilde entre os humildes seres, embriagado de tontos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Então, olha só, ele está fazendo uma analogia. O interessante dos poemas aí, né? Das obras de Cruz e Souza, que eles tratam muito essa questão disso, né? Essas questões fortes, marcantes e importantes, né? Principalmente sobre preconceito também e discriminações, né? Então é bem interessante nesse ponto quando ele descreve isso, né? Atravessando no silêncio escuro da vida, presa a trágicos deveres, né? Olha só, ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto, né? Na questão aqui do tácito também, e aterrador secreto, né? Que o coração te apunhalou no mundo. Então, olha só, a cruz infernal prendeu-te os braços, né? Então, ele descreve essa analogia, ele faz essa analogia através dessa obra para demonstrar, né, reforçar aqui o sofrimento tácito que está diante dos limites impostos pela discriminação. Essa é a intenção da obra, beleza? Por que não são as outras, né? A própria obra já descreve isso pra gente, né? Então, quem marcou a letra A, parabéns, acertou, viu?
No caso aqui, olha só, vamos comparar por que não são as outras. Olha só. B, tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. Não, né? A obra não, o poema, né? A obra não descreve isso, tendência latente ao vício, né? Como isolamento social. No caso, ele fala sobre discriminação, né? Mas não tendência latente ao vício, né? Então, não é a letra B também. Por isso que não é a B. Olha só, C. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. Não é isso que a questão está pedindo também, né? Não é isso que o poema vai descrever para a gente. Ele é muito mais uma característica sentimental, né? De acontecimentos que gira em torno aí, que no caso aqui, vida obscura, a própria obra vai descrever para a gente a parte mais sentimental, né? A parte sobre a vivência dessa discriminação. Então, não é também extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. A obra não traz sobre tarefas, né? Aqui no caso. Frustração amorosa canalizada para atividades intelectuais. No caso aqui, ele não trata sobre questão amorosa, né? Essa obra, apesar de ser uma obra profunda, sentimental, não tem vínculo amoroso, e sim algo sentimental em relação à discriminação, né? Quando ele ressalta, tornando-se, aqui no caso, olha só, da cruz aqui, ó. Sei que cruz infernal prendeu-te os braços. Aqui no caso, ela não tem característica vida obscura, né? Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. Ela não tem característica, se você for fazer uma analogia às obras de Cruz e Souza, né? Muitos poderiam confundir por pensar de se tratar de uma questão amorosa, mas aqui no caso ele não trata especificamente, né, a questão amorosa, não retrata aí no caso a pessoa amada, não é isso que a obra descreve pra gente, se você for analisar. Ele é muito mais sentimental em questão, né, de discriminação, por ele reforçar essa parte, né, aqui no caso, vida obscura, escuro da vida, de trágicos deveres, aqui no caso, ele retrata muito mais a questão de discriminação do que não tem um vínculo, né? No caso aqui, uma expressão de contextualização amorosa, aqui no caso. É mais de sentimental, de sofrimento à discriminação. E não se trata de uma questão amorosa ou da pessoa amada, né? Ressaltando aqui. Então tem que tomar muito cuidado aí para vocês não confundirem e pensarem que ela está se referindo à questão amorosa, porque na verdade ela se trata de um sentimento de discriminação, né? Um sentimento aí, né, de vida obscura em relação à discriminação. Então tomem cuidado. Então não é uma frustração amorosa aqui canalizada para atividades intelectuais, não. Então tomem cuidado, viu? Vocação religiosa manifesta, olha só, na aproximação com a fé cristã. No caso, ele descreve cruz, né? Então tomem cuidado. Porque ele trata, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, mas não é a questão religiosa que ele está querendo destacar na obra aqui. Porque, olha só, essa parte, né, tomem muito cuidado também para não confundirem. Não é essa questão, porque ele descreve através do silêncio obscuro das vidas trágicas. Aqui no caso, olha só, ninguém sentiu teu espasmo obscuro. Não é uma questão religiosa, e sim uma questão de discriminação, né? Aqui no caso, olha, para ti foi negro e duro, né? O silêncio escuro, a vida presa a trágicos deveres, e chegaste a saber os altos saberes. Aqui no caso, ele não está descrevendo algo religioso. Essa cruz, né, simbolizada aqui no caso a cruz, ela tem a ver com discriminação, né? Exatamente por essa parte, ó. Ninguém te viu o sentimento inquieto. Ninguém. Ele já está destacando aqui a parte de discriminação mesmo, né? Ao ponto de destacar. Ninguém viu esse sentimento inquieto, magoado, oculto, secreto, que o coração te apunhalou. Então não é uma questão da cruz aqui, apesar de descrever a palavra cruz aqui, então tomem cuidado. Não é uma questão religiosa aqui.
aí. E sim, ela quer trazer a cruz no significado de dor, de sofrimento, através da discriminação. Entenderam? Então, tomem cuidado aqui no caso, viu? Para não confundirem. Aqui, o poema descreve questão de sofrimento. Se vocês forem analisar de discriminação, né? As obras de Cruz e Souza, elas têm muito essa, como eu disse, elas têm muito essa característica de crítica, né? Importante aí, de trazer essas questões, né? A reflexão dessas questões, principalmente de discriminação, de preconceitos. Então, essa questão aqui, característica, essa obra, ela vem trazer exatamente isso, esse sofrimento, né? Principalmente a questão de cruz, né? Vida obscura, o próprio nome aí da obra, né? Vem trazer o sofrimento, que é no caso aqui, um sofrimento tático diante dos limites impostos pela discriminação. A real mensagem aí é essa reflexão aí de discriminação, beleza? Então tomem cuidado, né? Para não confundirem, porque às vezes, né? Vocês poderiam confundir pela questão de tratar de cruz, né? Ou então de uma questão amorosa, mas não. É exatamente aí este sofrimento causado pela discriminação. Beleza? Então tomem cuidado aí, tá bom, galerinha? Muito interessante o poema, né? Achei muito bacana aí essa questão aí do poema. Achei muito importante, né? Os poemas, as obras de Cruz e Souza são muito importantes, leva a gente a refletir aí, né? Muito, muito interessante essa obra, né? Espero aí, depois deem uma olhadinha nas obras dele, né? Principalmente para a questão de Enem, cai muito, né? Então é bem importante aí vocês olharem aí, são bem bacanas as obras dele. E outra coisa, gente, espero ter ajudado, né? Não deixem de se inscrever, de curtir, compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento aí. E espero vocês nas próximas questões de linguagens, né? Tentem fazer aí, que vai ajudar vocês aí nos estudos. E vejo vocês aí nas próximas questões, tá bom? Bons estudos para vocês!